Atos 19, versículo de número 11. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias, de sorte que até os lenços e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. Diga assim, ó, maravilhas extraordinárias. Curve a sua cabeça. Deus, eu quero agradecer ao Senhor mais uma vez, agora pela oportunidade de estar aqui nessa casa, neste que é o último domingo. Ô meu Pai, estando cada um de nós aqui ao alcance da Tua santa e poderosa palavra, a palavra que cura, que liberta, que renova, que restaura, que santifica, que vivifica, que põe de pé o caído, que levanta o abatido, que dá vigor a quem não tem nenhum. Foi isso que a palavra do Senhor fez com cada um de nós ao longo deste ano, ó Pai, que ainda não terminou, e sabemos que o Senhor tem algo especial para amanhã desse dia. Esse povo é um povo guerreiro, esse povo ama o Senhor, ama a Tua palavra, e é por isso que os ouvidos já estão bem abertos, que o coração já está quebrantado. Nós queremos aquilo que só o Senhor tem para dar, ouvir aquilo que só o Senhor pode falar. Então fala, Pai, Teus filhos ouvem, em nome de Jesus, amém? Pode se assentar. É a gente quem decide de que maneira a gente vai encarar a vida. O próprio Jesus vai dizer que os olhos são a candeia do corpo. Se os nossos olhos forem maus, todo o nosso corpo será treva. Agora, se forem luz, a coisa vai ficar bem diferente. É você quem decide se olha para um copo na metade e chama ele de copo quase vazio ou copo quase cheio. É você quem decide o que faz quando abre a janela da sua casa pela manhã e olha para fora um sol como esse. É você quem decide o que vai dizer. Alguém vai dizer que dia lindo, e alguém vai dizer hoje o dia vai ser difícil, vai ser muito calor. É você quem decide como você leva a sua vida. Eu estou usando apenas alguns detalhes, alguns exemplos, mas isso é assim para a vida toda. É você quem decide, por exemplo, o que faz amanhã, quando acordar e tiver que ir para o seu trabalho. É você quem decide o que vai dizer. É você quem decide que levanta, coloca o seu uniforme de trabalho e diz, que bom que eu tenho para onde ir trabalhar. Ou quem sabe você pode acordar, colocar o uniforme e dizer, não aguento mais aquele inferno. É você quem decide como vai levar a sua vida. Existem pessoas que são tão negativas, mas que são tão negativas que elas fazem de um dia bom, um dia ruim. E que elas estragam até mesmo o dia de quem aceita ficar andando do lado dela e ouvindo tudo aquilo que ela tem a dizer. Isso parece que pega, é uma praga que pega, a murmuração, a reclamação. Assim também como eu decido o que vou fazer em relação às coisas do Senhor. Se eu busco sempre uma resposta natural para aquilo que está acontecendo, ou se eu me rendo de uma vez e digo, isso aqui só pode ter sido Deus. É você quem decide, por exemplo, que você vai falar ao longo, agora no final desse ano. Ou você olha para trás e diz assim, olha, o meu organismo é muito forte, ainda bem que eu estou de pé, eu até peguei o Covid, mas o meu organismo é forte. Ou então você vai olhar para trás com os olhos espirituais e vai dizer, se não fosse Deus, eu não estaria vivo. É você quem decide, meu irmão. É você quem decide se olha para trás dizendo, olha, eu não vi a hora desse ano terminar logo. Ou se você olha para trás dizendo, eu quero agradecer a Deus por cada dia desse ano, porque até aqui o Senhor me sustentou. É você quem decide. Se olha com os olhos naturais ou com os olhos espirituais. Quando uma porta de emprego se abre para você, é você quem decide como vai olhar para ela. Se você diz, viu como o meu currículo é bom? Ou se você diz, Deus abriu essa porta para mim. Porque a porta que o seu currículo abrir, o homem fecha. Mas a porta que Deus abre, ninguém fecha. A porta que a sua beleza física abrir, daqui a pouco fecha porque o teu corpo muda. Mas a porta que Deus abre, ninguém é capaz de fechar. De modo que até as coisas que aparentemente são naturais, é melhor que a gente olhe para elas com os olhos espirituais, para que a gente dê glória a Deus por tudo. Sabe o que o apóstolo falou? Em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus, nosso Pai. É isso, é olhar até para as coisas simples e ver Deus nas coisas simples e agradecer a Deus por coisas que até mesmo você fez, mas que se não fosse Deus, você não teria tido forças para fazer.
Eu vou trazer para uma simplicidade maior ainda. Sabe aquele almoço de domingo que você, dona de casa, prepara com todo carinho? Aí quando você coloca aquele almoço na mesa e que alguém come, quem sabe uma visita que está nesse final de ano pela tua casa, a pessoa diz assim: olha, parabéns, você está mandando muito bem na cozinha. Ao invés de você ficar com aquilo só para você, eu sei que é bom receber um elogio assim, mas até essas coisas que são mais simples, dá uma olhada para essa pessoa e diga: olha, é Deus mesmo, é Deus que me capacita, é a mão de Deus na minha vida, é por isso que sai tão bom assim. Por quê? Para que a gente não retenha nada em nós, irmão. É melhor a gente passar tudo para Deus, do que a gente correr o risco de ficar com alguma coisa que é dele. Está comigo? Então vamos olhar a vida, evangelista George, com os olhos espirituais. Vamos enxergar as coisas mais espiritualmente do que de forma natural. Se torna melhor, Fabiano. E olha o que está acontecendo aqui. Quem escreve o livro de Atos dos Apóstolos é Lucas. Lucas não era um crente pentecostal, gente. Lucas não era um canela de fogo. Lucas não ia para as vigílias, não. Quem era Lucas? Até andar com Paulo, ele era um médico. Ele era um médico, estudou medicina. Estudou muito. E você sabe que essa questão de estudar muito, veja bem, eu incentivo os irmãos a sempre estudarem muito, mas a gente precisa ter muito cuidado, porque existe uma linha muito tênue que separa o espiritual daquilo que é racional. E tem gente que estuda muito e começa até a acreditar que Deus não existe, que tudo tem explicação na lógica. Mas olha aqui para mim, não se pode explicar todas as coisas. Não se pode explicar alguém que foi curado de câncer quando a medicina não tem cura para o câncer. Não se pode explicar por que você está vivo, se teve gente com mais saúde que você, partiu para a glória logo desse ano. Tem coisas que não dá para explicar pela lógica. Então Lucas, que era médico e que estudou muito, e por ter estudado muito, é claro, que não observou as coisas espirituais, ele vai ser chamado na terceira viagem missionária de Paulo. Na terceira viagem missionária de Paulo, ele vai começar a andar com esse Paulo, porque Paulo necessitou de cuidados. Aí a minha cabeça pira, porque Paulo necessitou, Fernanda, de cuidados de um médico. Como assim? Se o texto que a gente leu está dizendo que os lenços de Paulo, gente, os lenços do camarada, quando saíam do corpo dele e eram enviados até pessoas que tinham enfermidade, quando as pessoas colocavam o lenço dele ali, a unção era tão grande que Deus curava o enfermo. Como é que pode isso? Como é que pode o camarada orar pelas pessoas, Deus curar as pessoas, mas ele precisar de um médico? Dá para entender isso? Agora, dá para entender a cabeça de Paulo? O que é isso? Humildade. Que humildade! Que servo de excelência! Que Paulo poderia bater a mão no peito e falar: que é isso, rapaz? Que médico que é? Eu sou Paulo. Que médico da onde, rapaz? Eu oro e a minha cura vem de Deus. Que médico da onde? Eu não preciso de ninguém não. Mas Paulo compreende que naquele tempo era necessário que um médico estivesse ao lado dele. E agora perceba, quem usava Paulo era, quem falava através de Paulo era, quem operava maravilhas através de Paulo era. Aí Deus gera uma necessidade em Paulo, porque Deus permite que Paulo adoeça. Mas peraí, a vida dele já não é mais dele, a vida dele pertence a Deus, os caminhos dele estão na mão de Deus, tudo que ele faz é para Deus. Ele renunciou à vida dele para viver a vida que Deus tinha para ele. Então o que está acontecendo com ele? Ou é o querer ou é o efetuar de Deus, porque existem essas duas vontades de Deus: o efetuar e o querer. O efetuar é aquilo que Deus vai lá e faz, e o querer é aquilo que Ele permite que aconteça. Então o que está acontecendo com Paulo aqui, eu creio que foi algo gerado por Deus. Que isso? Deus gerou uma necessidade em Paulo para alcançar a vida de Lucas. Eu vou dizer de novo, hein? Deus gerou uma necessidade em Paulo para alcançar a vida de Lucas. Dá para você entender que quando a gente está na mão de Deus, tudo que acontece com a gente tem propósito? Você entendeu ou não? Quando a gente está na mão de Deus, meu irmão, tudo que acontece com a gente tem um propósito. Tudo que aconteceu com você ao longo de 2021 teve propósito.
tudo que aconteceu comigo ao longo de 2021 teve propósito, que a nossa vida não está solta por aí, a nossa vida está sendo sustentada por uma mão que é poderosa. Então tudo da nossa vida esse ano teve um propósito, na vida de Paulo também. Deus gera uma necessidade em Paulo para alcançar algo maior. Assim, quando eu olho lá para frente também, ou um pouco atrás, perdão, e vejo que Deus permitiu que Paulo e Silas fossem parar dentro de uma prisão para salvar a família do carcereiro. Que Paulo e Silas foram parar na prisão, adoraram ao Senhor por volta de meia-noite. O carcereiro quis se matar quando viu que as cadeias de todos se soltaram. Paulo disse para ele: não faça isso, nós estamos aqui. O carcereiro perguntou para ele: o que é que eu faço para ser salvo? Aí Paulo olhou e disse: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. A casa dele foi salva. Se Paulo não fosse preso aquele dia, se Paulo não tivesse apanhado aquele dia, a casa do carcereiro não teria sido salva. Então Deus gera necessidade em nós com um propósito maior. Agora minha pergunta para você já entendeu qual foi o propósito? Ao longo do ano de 2021 você passou por algumas coisas. Agora, o fundamental não é simplesmente você estar aqui e ter passado por essas coisas. O fundamental é você ter aprendido a lição. Eu vou falar de novo. O principal ponto não é simplesmente porque Deus te levantou depois daquilo. Não. O principal ponto é: você compreendeu qual foi o propósito daquilo? Porque, irmão, não se assusta não. Mas se você não compreender qual foi o propósito, pode ser que precise acontecer de novo. Você entendeu ou não? É sério isso, gente. Se você não compreender o porquê, você vai precisar viver de novo. Eu não estou te amaldiçoando, eu estou dizendo que você precisa perguntar a Deus o que foi que Ele quis te ensinar. Ele passa pelo propósito, e Lucas vai estar do lado dele. E quem é Lucas? É um médico. E como médico, é claro que olha tudo com os olhos naturais. Só que ele começou a andar com alguém que era espiritual. Um camarada que é totalmente natural, que quer resolver tudo na lógica, com remédio, com uma consulta, com uma cirurgia. O camarada que aprendeu a resolver tudo com as próprias mãos, agora vai andar com alguém que não resolve nada com as próprias mãos, mas resolve com os joelhos. Paulo não resolvia com as mãos, Lucas resolvia com as mãos, Paulo resolvia com os joelhos. Sabe esse problema do teu casamento? Você não vai resolver com a boca, você vai resolver com o joelho. Sabe essa situação do teu filho? Você não vai resolver gritando, você vai resolver com o joelho. Paulo resolvia tudo no joelho, e Lucas começa a andar com ele. E o ministério de Paulo não parou quando Paulo adoeceu. Paulo adoeceu, mas continua exercendo o chamado. Paulo adoeceu, mas continua fazendo aquilo que Deus o chamou para fazer, dentro das suas limitações. E nessa terceira viagem missionária, ele precisa de um médico. Você consegue entender que você que está em casa, que ele está em uma viagem missionária, está doente, mas não para a viagem missionária? Você consegue entender que ele não para o que ele tem que fazer por conta daquilo que ele está sentindo? Ele está sentindo, mas não para. Está sofrendo, mas não para. Está doendo, mas não para. Coloca um médico do lado dele, mas parar ele não para. Ele não parou. E agora Lucas está do lado dele, vendo tudo que está acontecendo. E olha o que Lucas, irmão, Lucas aqui está de queixo caído. Porque olha o que ele está dizendo, olha. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias. E ele vai dizer, olha, de sorte que até os lenços e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos. Aí tocou na ferida dele. Aí tocou numa área que ele conhecia, que ele era médico. Olha, os lenços e aventais desse cara eram levados até os enfermos, e os enfermos eram curados. E quem está falando isso? Um médico. Era um médico que estava falando isso. Alguém que era acostumado a olhar tudo com os olhos naturais. Agora Deus está fazendo esse homem entrar em outro nível. Deus está fazendo esse homem enxergar o mundo espiritual agora. Deus está mostrando para esse homem que existem coisas que fogem do controle humano, mas jamais saem do controle dele. E esse Lucas, que escreveu o livro de Atos dos Apóstolos, também escreveu o Evangelho.
Evangelho segundo escreveu Lucas. Lucas não andou ali, caminhou com Jesus, não foi um dos discípulos de Jesus. Mas Lucas vai receber a revelação através do Espírito Santo, nos dias que ele caminha com esse povo de oração, acerca das coisas que Jesus fez. Ele está nesse momento aqui, falando de maravilhas que Deus fazia através de Paulo. Mas esse mesmo homem, lá em Lucas, no capítulo 1, versículo 24, um médico teve que escrever algo lá. O quê? Presta atenção, para um médico, uma senhora idosa, que não ovula mais, e que é estéril, jamais poderia engravidar. Pergunta a um médico aí hoje em dia, se uma senhora idosa, que não ovula, e que é estéril, consegue ter um filho nos dias de hoje. Lucas, se fosse o doutor Lucas a olhar para isso aqui, ia dizer, não, essa mulher chamada Isabel jamais vai conseguir ter um filho. Isabel não vai ser mãe, não tem como. Se dona Isabel fosse uma consulta no consultório do doutor Lucas, ela sairia de lá chorando, dizendo, é impossível, realmente o médico falou comigo que não tem jeito. Mas enquanto o doutor Lucas diria para essa mulher que não tem jeito, o homem de Deus Lucas teve que escrever no capítulo 1, versículo 24, assim, ó, Isabel deu à luz a João. Eu vou dizer de novo, um médico teve que escrever assim, ó, uma senhora idosa, que não ovulava mais, que era estéril, deu à luz a um menino em sua velhice, era velha e estéril, mas eu como médico, eu assino, ela deu à luz. Então olha aqui para mim, o que você não acredita, o que você não foi treinado para acreditar, porque Lucas não foi treinado para acreditar numa coisa dessa. Quem sabe você foi treinada dentro da tua casa, para não acreditar em restauração de casamento. Quem sabe você foi treinada dentro de sua casa para não acreditar em felicidade na família. Quem sabe você foi treinada ao longo da sua vida para não acreditar que você daria certo. Lucas foi treinado para dizer que aquilo era impossível, mas agora ele está olhando e está dizendo, Deus fez milagre, Deus fez milagre. Esquece o que treinaram você para ser. Talvez você tenha sido treinado para ser uma mulher frustrada, onde a sua mãe dizia para você que homem nenhum presta. Você foi treinada para isso. Quem sabe você foi treinado, homem, desde a sua infância, para dizer que dinheiro é do diabo, e é por isso que nunca consegue ser feliz nessa área. Você foi treinado para pensar assim, prosperidade é dom de Deus, Eclesiastes 5,19. Esquece o que você foi treinado para acreditar, moldado para acreditar. Isso aí são os olhos naturais, pelos olhos espirituais. Tudo, eu repito, tudo é possível ao que crê. Se o doutor Lucas tivesse entrado na casa de Pedro, ele teria receitado um dipirona para a sogra de Pedro. Se o doutor Lucas tivesse entrado na casa de Pedro e encontrasse a sogra de Pedro, como Jesus encontrou, deitada de uma cama e febril, doutor Lucas teria receitado amoxicilina para a sogra de Pedro, de 12 em 12 horas, amoxicilina. Ou então toma logo uma injeção aqui para resolver. Mas o homem de Deus Lucas teve que escrever em Lucas capítulo 4, versículo 39, que Jesus segurou a sogra de Pedro na mão, e quando Jesus segurou na mão da sogra de Pedro, o texto diz que imediatamente a febre a deixou, ela se levantou e começou a servir a todos que ali estavam. Se fosse com os olhos naturais, alguém iria dizer, toma aqui esse dipirona, toma um banho gelado, para ver se essa febre abaixa, daqui a uma meia hora a gente mede de novo. Mas Jesus chegou, não deu dipirona, não colocou termômetro, mas colocou a mão. Jesus não colocou na ambulância, não colocou no soro, mas colocou a mão. Com os olhos naturais a gente entenderia que era necessário um processo. Com os olhos espirituais a gente agora entende, basta um toque de Jesus.
Com os olhos naturais a gente olha e diz, vai ter que operar. Com os olhos espirituais a gente diz, é só Jesus tocar. Com os olhos naturais a gente diz, olha, vai ter que ficar internado. Com os olhos espirituais a gente diz, Jesus, toca aqui. Doutor Lucas, com os olhos agora espirituais, teve que escrever tal coisa. Se fosse o médico Lucas recebendo um leproso dentro do consultório dele, ele ia dar um pulo da cadeira e ia falar, sai para lá, rapaz. Porque um leproso não podia chegar perto de ninguém, estava debaixo de maldição esse leproso. Se fosse doutor Lucas, ia dizer, rapaz, sai de perto de mim, você é doido, eu não posso nem chegar perto de você não. Com os olhos naturais seria assim. E com os olhos espirituais? Com os olhos espirituais, doutor Lucas vai escrever lá em Lucas capítulo 5, ali no versículo 13, que Jesus curou o leproso. Eu vou dizer de novo, Jesus curou o leproso. Eu fico imaginando agora o doutor Lucas escrevendo isso, missionária, e olhando para tudo aquilo que ele aprendeu a vida inteira, que a vida inteira ensinaram para ele na escola de medicina, na faculdade de medicina, que lepra não tinha cura. Ensinaram para ele o tempo todo que ele estudou nas melhores escolas que lepra não tinha cura. Aí diante de Jesus ele vai aprender uma coisa, pergunta o quê? Tudo aquilo que eu aprendi a minha vida inteira não vale de nada diante do poder dele, diante de quem ele é. Era como se Lucas tivesse que fazer agora um backup, pegar o arquivo, jogar fora e implantar um arquivo novo na mente dele. Como assim? Era como se Deus estivesse dizendo para ele, rapaz, esquece o que você sabe e vem viver o que eu tenho para você. Esquece a tua vida para trás e vem viver a nova história que eu tenho para você. Lucas não era natural. Mas, sabe, Juninho, Lucas agora já não era mais um homem natural. Agora entenda, um camarada que estudou a vida inteira para ser natural, agora, só porque está andando com Paulo, se tornou um espiritual. Então olha aqui para mim, o pior são crentes há 30 anos dentro da igreja, mas ainda naturais. 20 anos dentro de uma igreja, e ainda são naturais demais, Jorge. 15 anos, 10 anos dentro de uma igreja, mas ainda são naturais demais. Como assim naturais? Qualquer probleminha fica mal. Não vou mais para o culto, eu vou desistir, para mim não dá, estou desanimado, eu vou voltar atrás, eu vou parar. Carnudo, natural demais, demais. Que se enxergasse com os olhos espirituais, iria entender, peraí, em tudo Deus tem um propósito, Deus tem um propósito nisso aqui também. Eu vou aprender com Deus e vou sair dessa mais forte do que eu estava antes. Eu estou pregando para uma igreja que vai sair do natural. Eu estou pregando para um povo que vai parar de fazer conta 2 mais 2 igual a 4, que na presença de Deus 2 mais 2 não é igual a 4. Na presença de Deus, aquela história que para aquele filho não tem jeito é mentira, que para aquele casamento acabou é mentira, que o câncer, sua morte é mentira. Na presença de Deus tudo pode ser transformado. Quem está comigo para dar glória a Deus? Se fosse o doutor Lucas lá em Cafarnaum, quando visse os 4 amigos trazendo o 5º amigo, o paralítico, em cima da maca, ele dizia assim, vocês estão fazendo o que aqui? Leva esse homem para casa, já não baixa o sofrimento desse homem, vocês ainda ficam levando esse homem para um lado para o outro. Ele é paralítico. Se ele é paralítico, se fosse o doutor Lucas, se ele é paralítico, para ele não tem jeito. Será que a gente não diz isso quando olha para algumas pessoas? Será que você não diz isso, mesmo inconscientemente, quando olha para alguém de dentro da sua própria casa? Será que lá no fundo, devido a já tentar tantas vezes e não conseguir, você não olha para aquela pessoa e diz assim, para esse aí não tem jeito não, para aquele ali realmente não tem jeito? Será que você não faz isso não?
Porque o doutor Lucas poderia olhar e falar: olha, para esse aí não tem jeito. Mas o médico Lucas teve que escrever que abriram um buraco no telhado, que desceram a maca onde jazia o paralítico, e que Jesus olhou para esse paralítico e disse: levanta, toma a tua cama e anda. E que na mesma hora esse paralítico saltou da cama onde ele estava, pegou a maca, colocou no ombro, desceu pelo teto, mas saiu pela porta. Lembra que eu preguei aqui? Então o doutor Lucas vai ter que esquecer o que ele disse a vida inteira, que a vida inteira ele disse: paralítico não volta a andar, acabou. Esse doutor Lucas que disse isso a vida inteira, agora vai ter que dizer assim: ó, paralítico, Jesus cura; paralítico, Jesus levanta; paralítico, Jesus escreve nova história. Então olha aqui para mim. Quem sabe nessa manhã não seja você que tenha que voltar atrás em coisas que você já disse. Só que tem que ter humildade para isso. Voltar atrás em coisas que você já disse, você tem que primeiro reconhecer que você estava errado quando disse, e depois pedir perdão a quem você disse. Terceiro, dizer uma coisa nova que ainda não disse. Pegou ou não? Quem sabe vai ter gente aqui hoje que vai ter que fazer um contato com alguém e dizer: olha, eu estava errado em tudo aquilo que eu te disse. E vai ter que falar aquilo que ainda não disse. Como assim? Quem sabe um eu te amo. Quem sabe um eu preciso de você. Porque quem sabe teve gente aqui que falou para alguém: eu não preciso de você para nada. Vai ter que reconhecer que estava errado. Vai ter que parar, pensar, ligar e falar: eu estava errado no que eu disse. Eu preciso de você sim, porque eu sei que você é bênção de Deus para a minha vida. Lucas teve que dizer. O Espírito Santo faz Lucas escrever o Evangelho. Para quê? Só para Lucas voltar atrás em tudo aquilo que ele dizia a vida inteira. Que quando Deus entra, a nossa postura realmente muda. Se fosse o doutor Lucas, por exemplo, e se você tivesse alguém enfermo em casa, Lucas ia dizer assim: olha, ou você leva lá no meu consultório, ou então você paga aqui o trajeto e eu vou na sua casa para consultar o enfermo lá. Se fosse o doutor Lucas, diria isso. Mas o Lucas espiritual teve que dizer lá em Lucas, no capítulo 7, que um centurião estava com um servo em casa, doente, em cima de uma cama, e que foi até Jesus, e que Jesus disse: eu vou na tua casa. Mas o centurião falou: não, eu não sou digno de que entre debaixo do meu telhado, mas diga só uma palavra e o meu criado sarará. Aí esse evangelista Lucas agora vai ter que escrever que Jesus liberou uma palavra e disse assim: eu nunca vi tamanha fé em Israel. E o texto vai dizer que quando esse homem chega em casa, o servo dele estava curado. Ei, olha aqui para mim. Jesus nem foi fazer consulta, Jesus nem receitou um remédio, Jesus só liberou uma palavra e nem entrou naquela casa. Então pega essa para você. Doutor Lucas diria: eu tenho que ir na sua casa. Jesus está dizendo: se você sair daqui com uma palavra minha hoje, a tua casa muda, a tua história muda. Quem está caído lá levanta, quem está no chão reage, quem está doente vai ser curado, quem está possesso vai ser liberto. É você quem decide se quer ser natural ou quer ser espiritual. E vou dizer uma coisa, já estou caminhando para terminar. Se você quiser ser natural, Deus vai te respeitar. Sabia disso? Deus te respeita se você quiser ser natural. E vou dizer mais, hein? Se você ama Jesus Cristo, aceitou Jesus como Senhor e Salvador, abriu seu coração para Ele, você vai ser salvo. Você vai ser salvo. Mas se você quiser levar a sua vida só com os olhos naturais, Ele te respeita. Se você quiser olhar para uma coisa que está dando errado e falar o que todo mundo que está lá fora fala, Ele vai deixar. Se você olhar para alguém que está em uma vida toda errada e quiser também falar o que todo mundo lá fora fala, Ele vai deixar você falar. Se você quiser olhar para o teu marido e falar que para ele não tem jeito, Ele vai deixar. Vai deixar. Porque isso aí, qualquer pessoa lá de fora também fala. Quem sabe pessoas lá de fora, quando olham, por exemplo, o teu filho, dizem: isso aí é coisa muito ruim. Se você quiser olhar para o teu filho e falar a mesma coisa, com os olhos naturais, é isso. Que com os olhos naturais é isso, não é? Com os olhos naturais é exatamente assim.
Se você quiser falar isso, Jesus vai deixar. Jesus te respeita. Se você quiser que essa realidade permaneça do jeito que está, Ele vai deixar. Filho nas drogas, casamento de aparência, se você quiser manter isso aí, Ele vai deixar. Agora, se você quiser que isso mude, você vai ter que se levantar para profetizar. Só que o primeiro ponto é você pedir a Deus para fazer você acreditar naquilo que você não estava acreditando. Você está entendendo ou não? Você precisa pedir a Deus para você acreditar em coisas que você não estava acreditando. Lucas começou a acreditar em coisas que ele nunca havia acreditado na vida. Sabe o que um médico diz quando alguém morre? Pergunta para mim o quê? Acabou. Quando alguém morre, o médico que dá o atestado de óbito, o atestado, atestou que não tem mais jeito. Atestou que acabou. Atestou que foi o fim. Atestado de morte. Eu atesto que está morto. Acabou. Um médico diria isso para um cadáver, para a família de uma pessoa morta. E o doutor Lucas diria isso também. E o Lucas espiritual? O Lucas espiritual teve que escrever que Jesus chegou numa pequena aldeia, pequena cidade chamada Naim, que uma mulher viúva estava levando o seu único filho para o cemitério para sepultá-lo, porque ele estava morto. Se fosse o doutor Lucas, diria, vai ter que sepultar, porque eu atesto o óbito, eu atesto a morte. Mas o Lucas espiritual teve que escrever, e Jesus, vendo a mulher, disse, não chores, e tocando no esquife, disse ao menino, levanta, e o menino logo se assentou, e começou a falar, e Jesus, tomando-o, entregou-o à sua mãe. Não estou entendendo não, um médico diria, morreu, acabou, mas o Lucas com os olhos espirituais está dizendo, se morrer Jesus ressuscita, se morrer o meu Senhor levanta, se morrer o meu Senhor transforma. Eu vou repetir para terminar, você vai ter que dizer que você estava errado. Lucas teve que dizer que tudo aquilo que ele disse até ali era errado. Tudo aquilo que ele acreditou a vida inteira era errado. Tudo aquilo que ele pensava ser verdade era mentira. Lucas teve que dizer para todo mundo que um dia ele disse, paralítico não anda, cego não enxerga, morto não ressuscita, estéril não gera. Eu fico imaginando esse Lucas agora, só imaginando, tá gente? Não está na Bíblia, mas vamos imaginar. Imagina Lucas indo na casa das mulheres que eram estéreis, que passaram pela mão dele. E quando saíram do consultório dele, ele disse, olha, você nunca vai gerar. Imagina esse Lucas agora tendo que ir a essas mulheres e falar, olha, Jesus Cristo pode fazer você gerar. Jesus Cristo pode te dar um filho. Imagina agora as pessoas que desenvolveram paralisia e que foram no consultório do doutor Lucas, e que o doutor Lucas disse, não, infelizmente você nunca mais vai voltar a andar, porque atingiu a medula, atingiu a vértebra tal, então você nunca mais vai voltar a andar. Imagina comigo agora o doutor Lucas indo na casa dessas pessoas e dizendo, ei, Jesus Cristo pode levantar você dessa cama, Jesus Cristo pode tocar na tua coluna, nas tuas pernas, ô leproso, Jesus Cristo pode tocar em você e te purificar, ô mulher, Jesus Cristo pode cessar esse teu sangramento. Por quê? Porque um dia a Bíblia diz que uma mulher gastou tudo que tinha com os médicos. Quem sabe um deles foi Lucas, porque a Bíblia não diz que aquela mulher do fluxo de sangue gastou tudo que tinha com um médico. A Bíblia diz que ela gastou tudo o que tinha com os médicos. Quem sabe um deles não foi Lucas, né? Quem sabe um dia Lucas também não receitou um remedinho, viu que não teve jeito e disse, olha, a senhora está ali para procurar outra pessoa, porque para mim, na minha opinião, com base naquilo que eu estudei, para a senhora não tem jeito. Quem sabe agora esse Lucas encontrando com aquela mulher na rua e dizendo, ainda bem que você encontrou Jesus, né?
Ainda bem que você encontrou Jesus. Eu estava errado quando eu disse para você que não tinha jeito. Olha você de pé, olha você adorando, olha você profetizando, olha você dando glória a Deus. Ai meu Deus, olha aqui para mim. Você vai ter que voltar atrás. É muita coisa que você disse. Você disse que para o teu casamento não tinha jeito, mas Jesus vai restaurar ele. E você vai ter que voltar atrás nessa palavra. Você, quem sabe, já pensou, chegou a pensar que para o teu filho não tem jeito, mas você vai ter que voltar atrás nessa palavra e vai dizer: Jesus libertou meu filho, Jesus transformou minha filha, Jesus mudou minha casa. Quem sabe você olhou para aquele monte de dívida e disse assim: eu vou me matar porque não tem jeito. Você vai ter que voltar atrás com essa palavra, porque você vai olhar e vai dizer: olha o que Jesus fez com a minha vida, olha o que Jesus fez na minha família, olha o que Jesus fez. Quem está entendendo, dá glória a Deus. Fica de pé comigo, meu irmão. Vamos adorar a Ele, vamos. Olha aqui para mim. Deixa de ser natural. Essa coisa de ser natural, deixa para quem está lá fora. Nós aqui dentro não. Sai do meio dos naturais e anda mais com gente espiritual. Anda com gente que te aponta para o alto, ao invés de fazer você olhar para baixo. Que tem gente que faz você andar de cabeça baixa. Anda com gente que faz você andar de cabeça erguida, que você vai ver que não tem limite. Anda com gente que olha para frente. Para de andar com gente que só fica olhando para trás. Anda com gente que decidiu dar certo. Para de andar com gente que tem preguiça de se levantar. Isso é fundamental. Entenda uma coisa: nada que você está enfrentando é impossível para Deus. Ainda que você já tenha dito: isso aqui não é possível. É possível sim. É possível. Irmãos, acredita no que eu estou te dizendo. Em nome de Jesus, acredita. Deus transforma vidas. Transforma. Vou dizer mais, mas transforma de uma forma assustadora. Deus pega de lá de baixo e traz para cima.